Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, voltei, né? Minhas desculpas por ter ficado esse tempo ausente, mas enfim, né? Já tô de volta e aqui trazendo um tutorial para vocês, tentando ensinar a como desenhar o personagem Naruto Uzumaki da série de mesmo nome, né? Bom, então chega de conversa e vamos começar, né? Bom, lembrando que esse Naruto que eu tô ensinando vocês é da parte mais antiga do mangá, lá para aquela parte da batalha contra os Abusa. Ou seja, o traço do Kishimoto é diferente do que é atualmente, né? Então, caso vocês ainda não tenham visto no mangá essa parte, eu recomendo que vocês procurem antes de terminar de ver o vídeo, para vocês terem uma ideia de como que era nessa época, beleza? Bom, vocês podem ter percebido que eu não comecei fazendo o esboço pro rosto, eu já comecei traçando, né, o rosto dele pelas bochechas. E eu sempre faço assim. Infelizmente, eu não sou acostumado a usar esboço, mas vou tentar ajudar vocês, né, o máximo que eu posso. Então é bem simples traçar. Como ele tá mais novo aí, não faça uma coisa tão quadrada nas bochechas dele. Deixe um pouco mais redondo, um espaço um pouco maior, né, já que ele é mais criança. E o queixo dele é quadrado. O queixo dele sempre foi quadrado. Então, lembrem de adicionar esse detalhe aí, né? Pra dar mais característica ao personagem. As orelhas, acho que não terá problema para vocês fazerem. E aí eu tô meio que fazendo o esboço, né? Da bandana. Pra para ajudar vocês mesmo, caso vocês tenham alguma dificuldade para adicionar os detalhes da bandana, então façam meio que um retângulo, né? Um retângulo normal, sem nada para começo, né? Para começo já tá ótimo fazendo só isso, que depois a gente adiciona os detalhes. Aí eu fiz meio que uma parte do cabelo dele só para ter uma ideia mesmo de onde vai ficar depois e tudo mais. E meio que na blusa dele, usem essa mesma ideia aí de fazer meio que um retângulo assim, né? Só que aí no caso tem algumas curvas. Então façam meio que uma linha aí sem nada só para demarcar onde que ficará, né? Os detalhes do casaco para fazer mais tarde e tudo mais. Porque muita gente acha esse casaco dele chato de fazer. E de fato é. Porque né, tem alguns detalhes que não são tão comuns assim de se ver e não é tão legal ficar desenhando ele, mas vamos dar uma facilitada aí quando a gente for fazer o final. Aí a gente começa traçando o cabelo. Infelizmente aí no desenho aí no meio do vídeo eu fiz errado, não prestei muita atenção, né, na hora de fazer o cabelo. Não prestei atenção em relação aos detalhes que eu queria passar para vocês, né? E acabei fazendo errado. Por isso eu peço desculpas e digo que depois eu tentei consertar, né? Então, quando vocês forem ver no final do vídeo, o desenho vai estar meio que consertado, né? Na imagem final do vídeo. Nessa parte do cabelo, né? Pelo menos. Bom, o cabelo dele, ele não é tão caído como o de hoje em dia, né? O do Naruto de hoje em dia, ele não é tão caído, né? Dessa fase aí. Então façam o cabelo dele um pouco mais espetado, um pouco mais bagunçado. Meio que até a metade dele vocês façam ele um pouco mais caído. E aí depois vocês podem colocar ele mais em pé, mais pra cima, que vai ficar correto assim, beleza? Bom, agora a gente começa a fazer os detalhes da bandana, que é bem fácil, bem simples. Se vocês fizerem assim com calma, não vai dar nada errado. Então, só espero que vocês não adicionem muitos detalhes, porque mesmo tendo dobras, vocês não precisam adicionar tanto assim, porque exagerado aí não dá, né? Então, façam só alguns pequenos riscos que tá já de bom tamanho. Já nessa parte metálica, né, da bandana, esse efeito de profundidade vocês também não precisam fazer na bandana toda, vocês não precisam cobrir ela toda. Então só coloquem alguns pontos pequenos nas partes. Na parte de fazer o símbolo da folha, caso vocês tenham dificuldade,
façam meio que como eu fiz aí, que foi só traçando o negócio, né? O símbolo da folha mesmo, só traçando devagar ele que dá certo. Só ir com calma que dá certo. Então, caso vocês tenham esse problema, podem fazer isso. Se não, desenha direto mesmo. É, ou vai fazendo isso até você conseguir, né? Aí a parte atrás, né, do cabelo dele. E aí a gente já começa a adicionar os detalhes na blusa dele. Não precisa de você fazer esses detalhes em grandes quantidades. Você não precisa passar vários traços, porque eu já vi muitos desenhos aí do Naruto que tem muitos traços assim nessa parte aí da blusa dele. E fica muito estranho. Vocês não precisam fazer isso. Se adicionar apenas alguns pequenos riscos aí, já tá de bom tamanho. Então, tomem uma precaução, um cuidado aí quando vocês forem fazer essa parte, né? Sempre fiquem atentos aí, né? Para vocês verem se tá saindo estranho ou se não. Aí essa parte do zíper aí tem um pequeno relevo, né, em relação ao resto da blusa. E aí a gente continua fazendo. Geralmente adiciona mais os detalhes em cima, na parte de cima do casaco, né, esses detalhes aí. E embaixo vocês podem fazer apenas 2, 3 riscos assim, pra não ficar muito pesado, né, desses detalhes aí. Ah, e claro, apaguem, né, essa parte aí que vocês fizeram meio que de esboço, para que depois eles não fiquem confusos, né, com o que está acontecendo, o que é a parte final e o que não é. Aí eu tracei uma linha ao meio do rosto dele, meio que para dar uma ideia de vocês, onde, as partes do rosto, né, para ver se fica um pouco mais fácil de compreender. Então a gente começa traçando as sobrancelhas dele. Lembrem-se, as sobrancelhas do Naruto, na maior parte do tempo, elas são curvadas para baixo. E isso nem sempre quer dizer que o Naruto tá com raiva ou que ele tá chateado com alguma coisa, algo do tipo assim. Não, muito pelo contrário. É mais para mostrar, né, a determinação do personagem. Então, essa é uma característica que ele tem, que adicionando essas características assim, que eu vou falar para vocês, né, um pouco mais, aí para criar a identidade, né, do desenho e deixar ele o mais semelhante o possível com o personagem original, certo? Aí a gente faz o olho dele, que é um olho mais aberto, né? Não é pegar, por exemplo, o do Sasuke. O do Sasuke é um olho mais calmo, né? Mais fechado, porque ele é mais tranquilo e tal. Mas já o Naruto não, o Naruto é mais animado, né? Tem mais energia e tudo mais. Por isso, façam ele aí com um olhar forte, né? Deem essa característica para ele, né? Mesmo para identificar mais o personagem. Então, o olhar dele sempre fixo assim, né? E os olhos dele são evidentemente grandes, né? Aí a gente traça o nariz. Acho que não tem muita coisa sobre falar, para falar sobre o nariz, porque é bem simples, esse tipo de nariz que o Kishimoto utiliza. Então acho que não precisa comentar muito dele. Nem da boca, o personagem Naruto geralmente ele fica sorrindo mais, né? Só que aí é meio que ele mais sério. Mas do mesmo jeito assim, vocês podem usar essa parte aí da sobrancelha curvada e do olhar forte, né? Pra quando ele estiver sorrindo também, porque serve também justamente por essa determinação do personagem, certo? Então não é só pra quando ele estiver sério. Aí agora a gente vai adicionar aquelas clássicas linhas, né, que existem na bochecha dele. E tenham muito cuidado nessa parte aí, porque esse é um detalhe muito importante, mas muita gente acaba errando. Você jamais deve utilizar essa linha onde o olho está, tipo, ou do lado do olho, sei lá, acima dele é evidente que não, né? Então tomem cuidado com essa parte aí, para vocês não deixarem muito perto do olho. É um pouco mais afastado do olho. Geralmente eu coloco
ela um pouco mais abaixo, né, da orelha e acima da boca. E não interferindo muito no nariz. Então, ela não pode ser muito grande, nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, tem que ficar meio que abaixo do olho e acima da boca, e não muito perto do nariz. Espero que vocês tenham entendido aí o que é que eu quis dizer, né? Aí, agora a gente, para finalizar o desenho, a gente vai fazer algumas rachuras. Bom, o que são rachuras? Caso você não saiba, rachuras são essas linhas aí que dá uma impressão meio que de sombra, sabe? É mais para um detalhe do mangá, mas você também pode utilizar quando você estiver colorindo. Caso você tenha um costume maior a fazer rachuras, você já vai ter uma ideia desses conceitos de luz e sombra. Se você for fazer um desenho sombreado, você pode perceber onde você coloca a sombra, ou colorido também, né? Onde a sombra irá ficar do seu desenho. E no geral é para isso, né? Que a rachura serve para dar um detalhe a mais, né? Deixar mais legal o desenho. E na bandana do Naruto, o Kishimoto utilizava, né, rachuras também dentro da bandana. Tanto algumas rachuras que eram um pouco na vertical, mas um pouco tortas, né? Que iam caindo, né? O tamanho só abaixo, assim. Se vocês procurarem aí no mangá, bem no começo vocês vão ver como é que era, pra ter uma ideia, né, de como é. E no cabelo também, a gente faz essas rachuras. Sim, por que faz a rachura no cabelo? Pra vocês terem uma ideia, se vocês prestarem atenção também nessa arte do Kishimoto, quando ele tá fazendo uma capa do volume de um mangá, ou uma página colorida, enfim. Às vezes ele utiliza, né, esse efeito aí pra que o cabelo do Naruto, quando ele for colorir, né, não fique um cabelo, tipo, reto, sabe? Não fique só esses fios dele. Então tem meio que... O Naruto tem mais cabelo, ele tá meio que querendo dizer isso, né? Pra não deixar o cabelo muito chapado, sem nada. Então, ele adiciona sempre uma sombra mais forte, tipo nesse lugar aí, onde eu coloquei a rachura no cabelo, beleza? Então, se vocês treinarem isso, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não é difícil, é bem simples, na verdade. E é isso, o nosso tutorial tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, tenham dúvida em alguma coisa, vocês podem perguntar tanto aí nos comentários do YouTube, quanto nas minhas redes sociais, que os links estarão todos aí na descrição. Tem tudo aí na descrição. E caso você queira comentar sobre o que você achou do tutorial, se você achou que foi legal ou não, tá muito depressa, pode me avisar, que se estiver muito depressa, né, eu não queria colocar muito tempo, né, tipo 20, 25 minutos. Até 15 minutos dá pra segurar, eu acho que... Porque um tutorial muito longo é cansativo, né, tanto quanto pra mim fazer, tanto pra vocês assistirem, né. E bom, basicamente é isso. Avalie o vídeo aí, caso você tenha gostado. Vocês querem pedir tutorial de outro personagem ou de outra coisa? Não sei, vocês que sabem. Vocês podem pedir aí embaixo também. Ah, e um detalhe, eu não coloquei música de fundo para vocês prestarem mais atenção na minha voz, né? Porque se eu colocar música de fundo, eu acho que vocês iam meio que sair da percepção da minha voz, do que eu tô explicando, do que eu tô falando, beleza? Então, é só isso. Queria agradecer muito a vocês. Já temos 900 inscritos. Muita coisa, mesmo porque eu dei aqui uma pausa, né? Mas o canal continua crescendo. Isso é incrível pra mim. Nunca imaginei que isso iria acontecer. Mas, enfim. Muito obrigado por tudo mesmo. E até a próxima. Tchau.